Olá pessoal, me pediram um vídeo falando dos prazos, como as coisas aconteceram, tá certo? E eu vou tentar detalhar isso de forma bem rápida, tá? Então vamos lá. Eu comecei a procurar advogado, tá certo? Em julho de 2020, tá? Então, um pouco antes eu já vinha procurando, cheguei a pagar várias consultas, paguei 3 consultas com 3 advogados americanos, entre 70 e 100 dólares cada consulta, tá? Mas ninguém me inspirava confiança e tudo que eles me explicavam da AB2NW era o que já estava descrito no próprio site do consulado americano no Brasil. Então, eu saí procurando porque era uma fortuna, tá certo? Eles me cobravam para fazer o processo, essa fase inicial, entre 8 e 10 mil dólares, tá? Então era muita grana. E aí eu procurei e encontrei um advogado na Califórnia, tá? Que me explicou melhor. Ele me explicou que não era só você ter aqueles critérios descritos no site, tá? Então não era só você ter uma formação de nível avançado, você ter 10 anos de experiência ou mais, você ter uma boa vida acadêmica, né? Ele disse, olha, isso aí é a coisa simples. Agora você vai precisar partir para a parte discricionária, que é o NW. Então na parte discricionária você vai ter que provar o seu valor, você vai ter que se enquadrar dentro de um caso chamado Danasa, que eu não conhecia até o dia que eu encontrei com ele, né, que eu conversei com ele. Ele me explicou alguns prompts do caso Danasa, que é a parte discricionária, né, que é a interpretativa que o oficial vai fazer. E aí, pessoal, após isso eu senti um pouco de confiança nesse advogado. Ele, na minha consulta, fez a minha análise, né? E viu que tanto eu como minha esposa se qualificavam, porque a minha esposa é enfermeira, então existe uma carência muito grande, ela já tinha mais de 10 anos de experiência, também era professora universitária. Então acabou que ele disse, ó, ou você ou ela. E aí acabou a gente optando por mim, contratei esse advogado. Então isso começou mais ou menos em agosto, tá? De 2020. De agosto até dezembro, tá certo? A gente coletou documentos. Então eu tive que mandar fazer traduções, eu tive que mandar traduzir certificado de nascimento, casamento, registro dos meninos, minha carteira profissional. Então ele vai te dar uma lista de coisas que precisa. Fora isso, pessoal, tinha minha parte acadêmica. Então toda a minha vida acadêmica eu tive que escolher aquelas coisas mais importantes para poder traduzir. Não precisa ser uma tradução juramentada, tá? A tradução juramentada é bem mais cara, tá certo? Existe uma outra tradução certificada, tá? Em que alguém vai certificar de que aquilo ali é verdade. E essa pessoa tem que ter domínio em inglês, tá? Então ela acaba saindo um pouco mais barato. A tradução juramentada eu só fiz para o meu diploma, tá? E para alguns outros documentos, como certidão de nascimento, certidão de casamento, tá? Mas boa parte do meu currículo, quase todo o meu currículo foi feito de tradução certificada, porque era mais barato. Bem, e aí, além das cartas de recomendação, existe também umas cartas de experiência, né, que foram os locais que eu trabalhei. Existe também todo o histórico acadêmico. Então, como eu era professor, eu tinha trabalhos publicados, capítulos de livro e tal, mas que não são coisas que todo mundo precisa ter, tá, para esse tipo de visto. E aí, pessoal, isso me demorou tempo, por quê? Porque as cartas de recomendação demoram para serem confeccionadas, tá? Eles me dão um modelo, eu praticamente escrevo a carta, entrego para a pessoa e a pessoa faz os ajustes. Ou ela tira algumas coisas ou ela acrescenta algumas coisas, tá? Então, isso, pessoal, demorou um pouco, tá? E eu só consegui finalizar toda a entrega de documento, toda a petição, pessoal, em dezembro de 2021, tá? Então, entre o período do Natal e do Réveillon, tá? Isso foi mandado para o USCIS, tá? Para iniciar o processo, que é o que a gente chama de petição I-140, tá? Antes, em novembro, final de novembro, começo de dezembro, eu já tinha pago a taxa. A taxa é de, na época, acho que era 700 dólares.
E aí, pessoal, eu mandei, o escritório mandou tudo isso nesse período aí, entre o Natal e o Réveillon. Eu recebi um comprovante da USPS, se não me falha a memória, tá? No dia 3 de janeiro, eles tiraram um print e mandaram para mim, tá certo? Mas demorou um pouco, tá certo? Para que isso chegasse lá na USCIS. E aí, pessoal, janeiro, fevereiro, em março eu recebi um documento do USCIS, tá certo? Por e-mail, avisando que meu processo tinha sido entregue e que estava em processo de análise. Esse aqui é o recibo do I-140, né, emitido pelo USCIS, né, confirmando que a minha data de prioridade é 15 de janeiro e o número do processo para poder consultar o andamento. E aí, quando isso acontece, você recebe um número, que começa geralmente com 3 letras. Então agora, pessoal, eu entro no site, coloco o número do meu processo e consigo consultar o status do meu caso, tá bom? Ok, verificando isso toda semana, tá? Então, às vezes você esquece e tal, mas eu sempre estava verificando. E aí, pessoal, dia 16 de novembro de 2021. Então aí, pessoal, no dia 16 de novembro de 2021, eu tive o meu I-140 aprovado e agora vai começar a segunda fase do processo. O meu I-140 foi aprovado, tá? Então, não teve nenhum questionamento, foi tudo perfeito. Então, dia 16 de novembro. E aí, pessoal, começou a segunda fase, que é a fase consular, que é o preenchimento do DS-260 e a transferência do nosso caso para o National Visa Center. Então, no dia 10 de janeiro, eu recebi a notificação do National Visa Center, que meu caso se encontrava lá. Junto com essa carta chegam os invoices, para que você faça os pagamentos, tá? E uma lista de documentos. Para, juntamente com o consulado do Rio de Janeiro, eles marcarem a entrevista. Porém, pessoal, antes disso acontecer, você tem que também pagar as taxas do DS-260. Aqui, ó, pessoal, o invoice, que é o número para o pagamento, e o valor de $345 por pessoa, que foi pago no dia 10 de janeiro de 2022. 5 vezes 4. Somente depois que você paga isso, é que o sistema libera, que ele reconhece que você pagou, é que o sistema libera para você preencher o seu DS-260. Que aí vai vir mais um monte de documentação que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, são alguns documentos que eles vão pedir, tá certo? Mas vem tudo na carta e eles vêm dizendo como vocês tirarem as certidões, tudo direitinho, tá certo? Não precisa se preocupar. E aí, depois que você preenche tudo, tá certo? Demorou uns 2 meses para mim poder fazer tudo isso. Depois que preenche tudo, é que você vai voltar tudo pro National Visa Center. Aí ele vai conferir se tudo que você mandou é o que eles queriam. Se tiver tudo certo, aí ele vai te dar uma outra carta dizendo que a sua documentação está ok e que você vai ficar na fila de espera da entrevista, tá? Então, no dia 20 de junho de 2022, eu recebi uma carta do National Visa Center que toda a minha documentação estava ok e que agora eu aguardasse para receber a carta da entrevista. Então, no dia 30 de agosto, eu recebi a carta marcando a minha entrevista para 14 de outubro de 2022, às 8h20. Então, como algumas pessoas perguntaram, o meu processo demorou aproximadamente 2 anos, tá certo? Do início ao fim. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês como é que foi todo o processo, tá certo? Eu procurei ser bem detalhista. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tenham alguma dúvida, tá certo? Façam nos comentários que eu tento responder. Caso vocês queiram alguma outra informação ou queiram alguma coisa para saber como é locação de imóvel, compra de carro, abertura de conta, tá certo? Vocês me avisem que aí eu tento providenciar isso para vocês, tá bom? Valeu, obrigado.